Existe uma história na Bíblia que todo mundo já ouviu ao menos uma vez. Mas talvez seja por isso que a maioria está terrivelmente equivocada ao pensar que sabe tudo sobre ela. Estamos falando do primeiro milagre de Jesus. Água virando vinho, um casamento. Problema resolvido e a festa continua. Fim. Só que não. Na Bíblia, as coisas muitas vezes não são tão simples quanto parecem. E aqui não é diferente. Quando paramos para olhar com calma para cada detalhe dessa cena, isso é, o dia exato em que aconteceu, o lugar, os objetos usados, as palavras que foram ditas, percebemos que nada ali foi colocado por acaso e que, no fim das contas, o primeiro milagre de Jesus nunca teve nada a ver com o vinho. Cada elemento desse relato bíblico foi registrado com uma precisão que vai muito além de um milagre de cortesia social. E o próprio João, ao escrever tudo isso, deixou pistas espalhadas pelo texto que se conectam com outros versículos-chave da Bíblia para revelar o verdadeiro significado daquele milagre. Tudo fica ainda mais claro se você imaginar que, com o coração, conduta e todo o poder que Jesus tinha, não faria o menor sentido ele usar isso apenas para dar bebida para a continuidade de uma festa, quando ele poderia iniciar seu ministério com algo muito mais impactante. Mas o que aconteceu naquele momento foi algo mais grandioso do que você pode imaginar. E é preciso prestar bastante atenção em cada detalhe até o final desse vídeo para entender completamente. Vamos iniciar pelo começo, mas o verdadeiro começo. João capítulo 2, versículo 1, diz uma coisa que a maioria das pessoas lê rápido demais e passa direto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia. Isso parece só uma marcação de calendário, o tipo de detalhe que você lê e esquece imediatamente. Só que na cultura judaica do primeiro século, o terceiro dia não era uma informação neutra. Era o dia associado à bênção divina, à renovação de aliança, ao que ressurge depois de um colapso. Qualquer judeu lendo esse texto na época ia captar isso de imediato. João não escolheu esse detalhe por acidente. Ele estava sinalizando desde a primeira linha que algo maior estava prestes a acontecer. E aí então vem o cenário. Um casamento. É aqui que a coisa começa a ficar densa de verdade. Porque na tradição bíblica, casamento nunca é só casamento. Em Isaías, capítulo 54, versículo 5, Deus se apresenta como esposo de Israel. Em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, Paulo usa o casamento como imagem da relação entre Cristo e a Igreja. No Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, a grande celebração final da redenção é descrita como uma festa de núpcias. O casamento na Bíblia é sempre imagem de aliança, de união e de algo definitivo entre Deus e o seu povo. Ou seja, Jesus entra em cena justamente num contexto que, para qualquer leitor atento, já estava carregado de simbolismo desde o primeiro versículo. E aí, algo dá errado no meio da festa. O vinho acabou. Parece pouca coisa, mas não era. Nas bodas judaicas do século I, uma festa de casamento podia durar até 7 dias. O anfitrião era responsável por sustentar a celebração inteira. Comida, bebida, hospitalidade, tudo. Ficar sem vinho no meio disso não era apenas uma situação embaraçosa. Era uma falha pública, o tipo de coisa que manchava o nome da família por anos. A honra do anfitrião estava em colapso, a alegria que deveria marcar aquele momento estava se esvaindo. E os convidados estavam prestes a perceber que algo tinha dado muito errado. É aí que Maria vai até Jesus e diz, de forma direta, como registrado em João capítulo 2, versículo 3, eles não têm vinho. Ela não implora, não exige, não dá instrução nenhuma. Ela só aponta o problema. E tem algo muito humano nessa cena. A sensação de estar no limite, de ver a alegria escorregando pelos dedos sem conseguir segurar, de não ter o suficiente para manter o que deveria ser um momento de pura celebração. O problema é que essa sensação de que algo acabou não é exclusiva de uma festa de casamento. É uma condição muito mais antiga e muito mais profunda. E o milagre que está prestes a acontecer vai responder diretamente a isso. Só que antes de agir, Jesus diz uma coisa que soa estranha para quem não está completamente atento. Maria traz o problema e ele responde: Mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou. Muita gente lê essa resposta e acha que Jesus estava sendo distante, quase frio, talvez até sem interesse. Mas não é isso que está acontecendo aqui.
Jesus não estava recusando, estava revelando alguma coisa que vai muito além daquele momento, e com essa próxima explicação fica fácil entender. No Evangelho de João, a palavra hora tem um peso muito específico. Ela aparece várias vezes ao longo do livro e cada vez que aparece, aponta para o mesmo evento, a crucificação. Em João capítulo 7, versículo 30, está escrito que tentaram prender Jesus, mas não conseguiram porque sua hora ainda não tinha chegado. Em João capítulo 12, versículo 23, Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e ele está falando da cruz. Então, quando ele diz aqui que sua hora ainda não chegou, ele está fazendo uma conexão direta entre esse milagre e o que ainda vai acontecer no futuro. Ele está dizendo, nas entrelinhas, o que você está vendo agora não é o evento principal, é uma antecipação do que ainda vem. E então, depois disso ele age, porque esse milagre era exatamente isso, uma prévia do que estaria por vir em sua vida, e havia razão suficiente para acontecer naquele momento específico. Durante um casamento, que como já vimos antes, é uma simbologia da ligação de Deus com seu povo, mas não para por aí. Nesse ponto, as coisas começam a se encaixar mais claramente. João capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: ora, estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, com capacidade para 2 ou 3 metretas cada uma. 6 talhas de pedra. Esse, provavelmente, é o detalhe mais ignorado de toda a passagem. E é o que muda tudo. Primeiro, por que de pedra? Não era simples decoração e nem coincidência. Na lei judaica, vasos de barro podiam contrair impureza ritual, e se um inseto morto caísse dentro, o vaso inteiro precisava ser descartado. Já os vasos de pedra eram considerados imunes à impureza ritual, segundo a tradição aláquica. Por isso eram usados especificamente nos ritos de purificação, nas lavagens cerimoniais que a lei exigia antes das refeições, antes de entrar em lugares sagrados, antes de atos de adoração. Essas talhas representavam o sistema religioso em pleno funcionamento, a lei, o rito, a pureza externa. Tudo que o judaísmo do primeiro século entendia como o caminho correto para estar diante de Deus. Em segundo, vem a quantidade. Cada talha comportava entre 2 e 3 metretas, uma medida equivalente a cerca de 39 litros. E eram 6 talhas, então estamos falando de algo entre 450 e 680 litros de vinho no total, dependendo de qual capacidade exata cada talha estava usando. Isso é uma quantidade absurda, muito além do necessário para qualquer festa, e Jesus manda encher todas até a borda, sem exceção. Esse excesso é a parte central da mensagem. Por que esse tanto? Essa pergunta importa mais do que parece. Jesus manda os serventes encherem as talhas. Eles enchem. Depois, manda tirarem e levarem ao mestre da festa. E quando o mestre prova, ele chama o noivo e diz: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão satisfeitos, o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Isso está em João capítulo 2, versículo 10, e mostra que o vinho que Jesus fez a partir da água era o melhor da festa. Então, recapitulando para entender melhor, temos na cena as talhas usadas para a purificação ritual, o sistema inteiro da limpeza externa, do cumprimento de normas e dos ritos que apontavam para algo que ainda estava por vir, foram completamente transformadas em vinho, em uma abundância que transbordava qualquer expectativa razoável. Agora podemos entender o que acabou de acontecer simbolicamente se observarmos que em Amós, capítulo 9, versículos 13 e 14, há uma profecia sobre a restauração messiânica que usa exatamente a imagem de vinhos que transbordam, de montes que pingam vinho novo e de uma abundância que marca a chegada de uma nova era. Era uma linguagem que qualquer judeu do primeiro século reconhecia de imediato como sinal do tempo do Messias, de algo radicalmente diferente começando. Jesus produziu esse vinho em excesso usando os próprios vasos do sistema antigo. E então isso não foi coincidência. Foi uma declaração clara para todos os presentes e para todos nós até hoje. O que estava sendo dito ali não era: olha, resolvi o problema da festa. Era algo muito mais denso do que isso. Era o que esses vasos representavam: a purificação que vinha de fora para dentro, o ritual que tentava tornar o homem aceitável diante de Deus pelo cumprimento de sacrifícios e regras externas, estava chegando ao fim.
Estava nascendo um novo tempo diferente, onde o próprio Jesus seria o personagem central do casamento com o seu povo. Era uma mensagem de que o que viria a partir daquele momento seria diferente. Algo que transbordaria de forma que o antigo nunca poderia alcançar. Isso é o que está por baixo do primeiro milagre de Jesus. Só que tem ainda um último detalhe que João registra e que pode ser o mais revelador de todos. Depois que tudo acontece, João escreve no capítulo 2, versículo 11: Este foi o primeiro dos sinais que Jesus realizou em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Veja bem, os discípulos. Não foi a festa inteira, nem o noivo que recebeu o elogio pelo vinho, ou sequer os convidados que apenas beberam sem entender o que tinha acontecido. Os serventes viram o processo, as talhas vazias sendo enchidas de água. O mestre da festa provou o resultado e achou que era mérito do anfitrião. Mas só os discípulos conectaram o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Só eles entenderam que tinham acabado de ver algo que ia muito além de um milagre de cortesia num evento social. E isso diz algo específico sobre como esse tipo de revelação funciona. Não é uma questão de estar no lugar certo ou ter bebido o vinho certo. Aliás, isso sequer é sobre o próprio vinho, conforme deixamos claro no título deste vídeo. É uma questão de estar vendo tudo com os olhos certos. O milagre foi público, mas o significado não era acessível a todo mundo da mesma forma. Ele estava ali, visível, disponível, mas dependia de algo que ia além da simples observação do evento. Então, o que foi de fato o primeiro milagre de Jesus? Foi um homem transformando água em vinho numa festa? Sim, isso aconteceu de verdade, num lugar real, em Caná da Galileia, registrado por alguém que estava lá. Mas foi também, ao mesmo tempo, uma inauguração. Uma declaração simbólica, feita com objetos, com volume e com timing preciso, no terceiro dia, que também é exatamente o dia em que Jesus ressuscita após a crucificação. O cenário da aliança com Deus começava a ser selado a partir daquele milagre, a crise que ninguém conseguia resolver e a resposta que aponta para a cruz. Os vasos da lei transformados em transbordamento de algo completamente novo. O melhor guardado para o fim. Nada ali foi pequeno. Nada foi casual. E se tem uma coisa que esse milagre revela sobre quem Jesus era, é que ele nunca fazia nada apenas pelo efeito imediato. Havia sempre uma camada a mais. Sempre uma intenção que ia além do que os olhos conseguiam alcançar no momento. Se esse tipo de análise faz sentido para você, compartilhe com alguém que também gosta de entender a Bíblia de verdade. E se você ainda não acompanha o canal, se inscreve e deixa seu like para receber mais vídeos como este. E até nosso próximo conteúdo.